eu queria chamar a atenção para alguns erros que muitos cometem e que muitas vezes acham que estão fazendo certo. Então vai ser importante esse bate-papo. Antes de falar para vocês como fazer da forma correta, certo? Uma forma é você se limitar só a fazer o PRAD, sem a execução ou sem fazer depois a manutenção para o teu cliente. Porque o nosso bate-papo aqui é sobre reflorestamento. Então, isso é um erro crítico. Então, você limita o teu escopo de trabalho só para fazer o PRAD, você só vai fazer o projeto e você não vai se envolver na execução do projeto, ou seja, na execução do reflorestamento. E depois que fazer a execução do reflorestamento, essa área ela precisa de tratos, ela precisa ser cuidada. Tem que fazer um monitoramento nessa área para que essas mudas possam crescer. Então, essa manutenção ela é necessária. Isso é um erro crítico. A grande consequência disso é que, se você faz só o projeto e depois não executa o reflorestamento para o teu cliente, isso é como você como você deixar dinheiro na mesa. Porque tem uma oportunidade muito grande, que é você fazer o PRAD para o teu cliente e oferecer um serviço completo, que é o PRAD, o plantio de reflorestamento e a manutenção dessa área. Ou seja, você vai acompanhar o cliente desde o início do projeto até a entrega. Então, você vai ficar numa eventual prestação de serviço com esse cliente que pode variar de 3 a 5 anos. Nossa, Leonardo, por que tudo isso? Porque você vai fazer o projeto, você vai plantar essa área. E depois você tem que fazer os tratos culturais. Esses tratos culturais, você pode ficar de 3 a 5 anos cuidando dessa área. Tudo vai depender do PRAD que foi aprovado. Tem PRAD que fala que tem que cuidar da área por 3 anos, tem PRAD que fala que tem que cuidar de 5. Eu já vi PRAD que existe monitoramento até por 15 anos. Imagina você ganhando dinheiro com recorrência com esse cliente. Legal, né? Eu quero fazer uma analogia. Pensa só comigo. Muitos aqui talvez já comeram lá no McDonald's, certo? Quando você pede um hambúrguer lá no McDonald's, quase sempre eles vão te oferecer uma opção para tornar ele um combo. Que vem com batata frita, que vem com a bebida, por um pouco mais de dinheiro. Isso aí, pessoal, não é só uma estratégia de venda, é uma maneira de proporcionar uma experiência completa para o cliente. Essa prática que eles fazem maximiza o valor para o cliente. E o que acontece? Eles aumentam o ticket médio da venda. Em vez de te vender R$10, eles vão te vender lá R$40. Aumenta o ticket médio da venda. Da mesma forma, da analogia que eu acabei de falar para vocês, ao oferecer não apenas a elaboração do PRAD, mas também a execução do projeto, que seria fazer o reflorestamento, e mais o plano de manutenção nessa área, você está proporcionando uma solução completa para o teu cliente. E isso, você não só vai resolver o problema do teu cliente, você vai ser a solução para o problema do teu cliente, e o mais legal disso é que você vai construir uma relação a longo prazo com o teu cliente, porque como eu disse para vocês, vocês vão ficar com esse cliente por 3 a 5 anos. E quando você estabelece aí, constrói uma relação a longo prazo com o teu cliente, isso pode te abrir portas para futuras oportunidades aí de novos negócios de reflorestamento, ou seja, recomendações. O teu cliente pode indicar você para outros amigos, para outras pessoas que ele conhece. Por exemplo, se ele é um produtor rural, pode ser que talvez algum amigo dele que também seja produtor rural está precisando de um reflorestamento, ele pode
pode vir a te indicar, passar o seu telefone para um amigo que está precisando. Isso acontece com frequência aqui na nossa empresa. Muitas pessoas indicam, muitas empresas indicam o nosso trabalho. Então, quando você faz dessa forma, você não só vai faturar, mas você vai faturar mais que 30 mil reais por mês trabalhando com isso aí, com reflorestamento. E você também vai se posicionar como um parceiro indispensável no sucesso do reflorestamento do teu cliente. Outra falha, pessoal, ou uma comunicação genérica e uma falta de conexão emocional com o cliente. Muitos profissionais na área do reflorestamento, eles caem na armadilha de comunicar os seus serviços utilizando uma linguagem excessivamente técnica ou um discurso genérico, que falha para você poder destacar o diferencial único que é a execução dos projetos de reflorestamento que você faz. Então, essa abordagem aí, ela vai dificultar a diferenciação no mercado da sua empresa. E você também vai deixar de estabelecer uma conexão emocional com o teu cliente, ou eu digo, com o teu potencial cliente. E que isso é importantíssimo depois para a tomada de decisão e contratação de serviço pelo potencial cliente. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem ilustrativo, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Talvez alguns já entenderam, mas eu vou falar isso aqui. Imagina só. Um cliente em potencial, ele está navegando lá por diversas opções de serviços de reflorestamento, oferecidos por diversas empresas. Aí ele acaba se deparando com duas empresas. Uma descreve os seus serviços dizendo: oferecemos projeto de recuperação de áreas degradadas baseadas em técnicas avançadas de reflorestamento. Enquanto a outra empresa vai falar o seguinte: transformamos terras esquecidas, terras degradadas, em florestas vibrantes, trazendo de volta a vida selvagem para esse local, criando impacto positivo para as futuras gerações. Presta atenção. As duas empresas, elas ofereceram serviços semelhantes. Só que o segundo exemplo que eu dei, ela captura a imaginação e os valores para passar para o cliente de forma muito mais eficaz. Então é importante você ter uma conexão emocional com o teu cliente, fazer ele imaginar isso que você está falando, como no segundo caso que eu citei aqui, para você vender o seu serviço de reflorestamento. Parece uma coisa boba, mas não é.